Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado por estarmos aqui. Fala conosco. Fala no fundo do nosso coração, nossa mente, nossa alma. Que Tu possas nos transformar por meio da Tua bendita e sábia palavra, Senhor. Que ela venha poderosamente, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós e que a gente possa sair daqui edificados, transformados, guiados, Senhor, pela Tua mão. É o que nós te pedimos. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios 4, versículo 7. Versículo bem conhecido. Primeira Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Novamente. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Meus irmãos, no ano de 2010, os presbíteros da igreja do pastor americano John Piper receberam um pedido e aprovaram um pedido dele, do John Piper, de afastamento do ministério, para que ele ficasse fora do ministério, de 1º de maio daquele ano até o final do ano, até 31 de dezembro daquele mesmo ano, 2010. Isso pegou a todos de surpresa no mundo inteiro, porque o homem estava no auge, da sua carreira, da sua utilidade no reino, como pastor e pregador de nível internacional. Mas como ele mesmo disse na carta de explicação sobre o que estava acontecendo, ele viu várias espécies de orgulho na sua alma. Palavras dele, não minhas. Ele disse que precisava ver o que aconteceria com ele se ele abandonasse os seus ídolos. Até citou o Tim Keller e o Paul Tripp, porque ele estava usando a linguagem típica deles, de abandonar esses ídolos. Ele queria, também palavras dele, checar os seus vícios. O que aconteceria se ele parasse de orgulhosamente bebericar no cálice venenoso da fama e notoriedade internacional? Também palavras dele, não minhas. Hoje nós vamos começar a ver os 7 pecados capitais, que é essa série que a gente está fazendo. Fizemos uma introdução na última vez. E logo nós vamos começar com o pior de todos. Se você não lidar com esse, provavelmente terá poucas chances com os outros. Se um homem que vocês conhecem, a maioria de vocês, piedoso, consagrado, que ama a Deus profundamente, amor a Jesus inquestionável, se ele está tomado por esse tipo de coisa num determinado momento, é porque a coisa é perigosa, ardilosa, e nós temos que tomar cuidado. O orgulho tem um lugar próprio entre todos os pecados, porque a maioria dos pecados nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. O orgulho não, o orgulho se coloca acima de Deus. John Stott disse que o orgulho é a essência de todo pecado. Jonathan Edwards disse que o orgulho é o mais escondido, secreto e enganoso de todos os pecados. Wesley foi muito feliz aqui na abertura do culto em escolher o Salmo 19, e é interessante que o salmista, na hora em que ele fala de pecados que porventura lhe são ocultos, ele logo lembra da soberba e pede para ser guardado dela.
É muito difícil detectar o orgulho e ainda mais difícil matá-lo. Há um sentido em que, se você conseguisse ver o seu orgulho e aí matá-lo, seria como matar você mesmo. Tal a relação entre o orgulho e nós mesmos, porque afinal de contas, orgulho é ego. Por que é tão difícil de detectar o orgulho? Fácil de detectar nos outros, difícil de detectar na gente, né? Ele é como um daqueles personagens da literatura fantástica, né? É um chamado de transmorfo, ou metamorfo, ou transfigurador, ou shapeshifter, né, em inglês. Ele muda de forma quando ameaçado, para que não seja encontrado e morto. O orgulho quer que o mundo gire em torno de nós mesmos. E isso pode ocorrer basicamente de duas formas bem opostas. E aí, como ele fica trocando de forma, ele fica alternando entre essas formas para nos enganar e para que a gente não perceba a sua insidiosa e perigosa atuação. Essas duas formas são bem opostas, mas com o mesmo objetivo: ou exaltar-se ou rebaixar-se. Por um lado, autoexaltação, autopromoção, autojustificação. E por outro, autorrebaixamento, autocomiseração, né, autopiedade, né, e autocondenação. Isso tudo é farinha do mesmo saco. Tem muito a ver com a personalidade de cada um, com o contexto em que ele está inserido, com o momento que ele está passando na vida. E aí vai mudando em função disso a manifestação do orgulho. A primeira modalidade aparece mais em contextos em que você é bem-sucedido e os outros falham. Nessa situação, você precisa mostrar como você é bom. Enfatizar o quanto alguma característica sua ou algum esforço pessoal seu te colocou ali. A autoexaltação aceita de bom grado o mérito e o crédito pelo que foi obtido. A autopromoção vai um passo além, né? É a busca de fazer com que o máximo de pessoas possíveis enxergue essa realidade da sua glória pessoal. O máximo de pessoas reconhecendo e expressando o quão glorioso nós somos. Pessoas assim comparecerão diante de Deus de acordo com seu mérito pessoal. Não entenderão o Evangelho. O seu modelo de cristianismo é um modelo de autojustificação, de sucessos e fracassos. Nessa modalidade de orgulho, como disse um autor, você propõe um brinde a você mesmo. O outro tipo ocorre mais quando vem o seu momento de falha, de queda, de desarranjo na vida, e aí você se comporta como uma vítima. E esse modelo costuma andar de mãos dadas com a inveja. Você se vê como um injustiçado. Os outros estão bem e você está mal, com diversos problemas, infortúnios e fracassos na vida. E aí vem a autocomiseração, a lamúria, que é sempre feita diante de outras pessoas para chamar atenção, para que elas prestem atenção em nós. Se nós não conseguirmos ser o centro das atenções pela nossa glória, seremos pela nossa necessidade. Mas o importante é sermos o centro das atenções. O mundo precisa girar ao nosso redor. Tem uma música popular contemporânea que começa assim: tudo que eu sou é um homem, eu quero o mundo em minhas mãos. Que verdade, hein? E isso ainda é visto na cultura pop como algo bom.
Não é ruim, não. O orgulho quer ser sempre o centro das atenções, para o bem ou para o mal. E, infelizmente, o coração humano está cheio desse mal. E a gente vê isso. Vamos relembrar lá, né? Vamos ver lá em Marcos 7, o Senhor Jesus falando sobre isso. Marcos 7, 21. Diz assim o Senhor: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Perceberam que aí também, né, só um parênteses aqui, perceberam que aí também tem uma gradação, que pecados mais da alma aparecem mais no versículo 22 e num certo grau, né, sendo que a loucura, os antigos reformadores diziam que o pecado é um tipo de loucura. A loucura é o originador de tudo, mas logo em seguida vem a soberba. E isso tudo vem do coração do homem. O quadro é grave, é um problema que todos nós temos, todos nós. Graças a Deus que nós temos o Evangelho e a Palavra de Deus para aprendermos o que fazer a respeito disso. Basicamente, o que nós precisamos, quando a gente para pensar nisso e reflete um pouco na palavra, o que nós precisamos é despertar, desprezar e depender. Despertar, desprezar e depender. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos acordar do transe. Precisamos perceber o que está acontecendo. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a nossa vida está 100% na mão do nosso Criador. Ele é soberano. Foi Ele quem nos criou e é o Senhor de todas as nossas circunstâncias. Foi Ele que deu todos os nossos talentos. Foi Ele que nos colocou onde nós estamos, nos deu as oportunidades que nós tivemos. E se somos bem-sucedidos é porque Ele quis assim. É uma loucura acharmos que somos o que somos por mérito próprio. E é isso que o texto que nós vimos aqui de 1 Coríntios 4, 7, nos relembra. Com perguntas retóricas. Preste sempre muita atenção quando na Bíblia aparecem perguntas retóricas, porque é um tipo de chamada de atenção contundente, em que as respostas são óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Quem é que te faz sobressair? Todo mundo sabe a resposta. Que tens tu que não tenhas recebido? Todo mundo sabe a resposta. E se o recebeste, por que te vanglorias? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você está maluco? Pecado é realmente um tipo de loucura, né? Por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Toda a glória deve ser dada a Deus. Deus não é somente o nosso Criador, Ele também é o nosso sustentador. O teu coração não bate se Ele não quiser. A misericórdia de Deus, aí quando você pensa em tudo isso, né, você pensa assim, né, a misericórdia de Deus em nos manter vivos, sendo que nós rivalizamos e somos soberbos diante dele, e ainda assim ele nos ama, ele cuida de nós, ele tem paciência conosco, ele nos sustenta. É realmente algo assombroso. A misericórdia, a graça e o amor de Deus. Esse texto deveria nos fazer acordar para a verdade. Sempre de novo. É um texto que a gente precisa saber de cor, para que a gente se lembre dele naquelas horas em que as garras perigosas do orgulho se manifestam novamente e nos levam para caminhos ruins, caminhos de morte. Se somos alguma coisa, por menor que seja, nós somos aquilo porque recebemos dele. Nós somos criaturas, ele é o Criador. Ele é Deus e nós não somos. Ele sabe o que é o melhor para nós, nós não. Precisamos acordar.
Precisamos de vigilância. Esse é o primeiro aspecto, despertar. Segundo aspecto, desprezar. Desprezar o quê? Bom, pregar sobre esse assunto esse é um tema muito, muito ingrato. Por quê? Porque você se sente muito hipócrita, porque você talvez é o mais orgulhoso de todos, e você percebe o quanto é difícil essa mensagem entrar no teu coração e certamente será difícil de entrar também no coração dos ouvintes. E o quanto é difícil que a atenção e o coração aberto das pessoas permaneça. E a tendência é ele fechar rapidinho, porque o orgulho vai lá e fecha as portas. É o tipo do tema que quando você começa a falar, aí o nosso orgulho já nos ilude e já nos faz pensar, essa mensagem era boa para aquele irmão lá. O fulano precisava ouvir isso mesmo. A fulana ali, olha, tomara que ela... Logo há esse defletir da palavra de Deus. E pregar sobre o orgulho é arregimentar todos os inimigos, né, contra você. A carne, o mundo e o diabo. Todos estarão contra você. Nesse momento mesmo já deve ter vários ouvintes aqui, já fechando os ouvidos, rebatendo e defletindo qualquer convicção que o Espírito possa estar trazendo ao coração. Porque o orgulho vai atuar, e ele cega. E ele tentará cegar cada um de nós para não vermos a verdade. Satanás e o mundo ajudam, né? Nós temos visto o que está acontecendo ao nosso redor e que nós já estamos sendo levados de roldão, sem nem percebermos o que está acontecendo. Nós vivemos os dias das fake news, da pós-verdade, da verdade alternativa, dias de prevalência da mentira, e isso no mundo inteiro acontecendo. É interessante que o jornal Washington Post fez um levantamento desde o início do mandato do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e eles fizeram um levantamento desde o início de 2017, quando ele assumiu, a quantidade de mentiras e factoides que ele já lançou, tanto em pronunciamentos em geral, entrevistas, como no Twitter também, que ele usa bastante. E a contabilidade hoje já está em 7.600. No ano passado, o negócio é assustador. Ele mentiu 15 vezes por dia. 15 vezes por dia. A ponto do pessoal já ver como doença, ver ele como um mitômano. Porque ele é compulsivo em mentir. O Wesley tem pregado aqui em Romanos, e ele nos trouxe todo aquele quadro horrível da pecaminosidade humana, aquela lista de pecados, que é a pecaminosidade humana se manifestando no mundo, né? Desde os tempos de Paulo, e hoje não é diferente, certo? E ali há uma longa lista de pecados, e aí o texto termina de uma maneira interessante e assustadora. Lá em Romanos 1,32, o apóstolo diz assim: conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O assustador não é só a existência do pecado, mas a aprovação do pecado. Você vê um indivíduo como Donald Trump, né? É o queridinho dos crentes americanos. Para onde você olha, temos a aprovação do pecado. E isso até na igreja. E aí veja o caso do orgulho. Será que nós não estaríamos vivendo uma epidemia
de ênfase na busca de orgulho e de soberba como uma qualidade, como uma virtude, como algo a ser buscado. Os pais incutem isso nos filhos, bajulando e paparicando as crianças desde a mais tenra idade, incutindo nelas, auxiliados pelo mundo, a pensarem em si 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi-se a educação, o respeito aos mais velhos, a civilidade, o respeito pelo outro, a valorização do outro, o cuidado com o outro. Ora, nós somos cristãos e a nossa obrigação é criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E foi isso que o Senhor nos ensinou. O Newton sempre cita aqui um dos mandamentos mais importantes da palavra, e que lá quando a gente era jovem, faz muito tempo, ele nos fez decorar, e como é bom a gente decorar esse texto. Vamos dar uma olhadinha, Filipenses 2, 3 e 4. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. De novo a vanglória aí, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É isso que os pais têm ensinado aos filhos hoje? É isso que vemos nas novas gerações, em nossos jovens e adolescentes? Penso que não. Preferimos que eles sejam autênticos, livres, que se expressem plenamente. Doa quem doer e dói. Qual será o resultado de tudo isso? Não parece muito bom. As coisas vão indo de mal a pior, nós vemos aí doenças mentais de todo tipo, em epidemia, ansiedade e dor, angústia, uma cultura de ódio, quadro horrível. E a igreja deveria ser contracultural, mas embarcou em autoafirmação e prepotência, com todas as forças. Isso assusta. Eu não sou um nativo da internet, não existia isso, nem quando eu era jovem. Não cresci nas redes sociais, mas eu temo por aquelas pessoas que cresceram ali, porque aquele ambiente ali é tóxico. Eu tenho estado cada vez mais desconectado desse espírito da época, né, do Zeitgeist, como os filósofos e teólogos gostam de dizer, né? E eu olho para as chamadas redes sociais e eu vejo, poxa, aquilo tinha um potencial de ser uma coisa tão boa. Mas em vez de construir pontes, construiu muros. E as pessoas estão ficando estranhas. Quando a internet começou, a gente escrevia blogs, né? E aí a gente escrevia sobre algum assunto que a gente conhecia para ajudar outros lá por causa dessa interação e tal. Isso era legal. Você dava lá um nome lá. Então o Rafa, de repente, ia fazer aqui um blog sobre música, que é uma coisa que ele gosta e ele entende. E aí outros vão lá e vão usufruir daquilo e tal. Parecia uma coisa muito boa. Até que veio o Facebook e outros semelhantes, em que aí você não põe mais um título ou coloca um assunto, o assunto é você. E a gente que acompanha, a gente viu a mudança, a gente percebe. É uma rede social em que o título da tua página é o seu nome. E aí você pergunta, né, sobre qual assunto você vai falar? Eu vou falar sobre mim. E isso com muitas fotos e vídeos.
e outros narcisismos diversos, né? Será que isso vai fazer bem? Será? Será que coisas assim e outras coisas semelhantes não deveriam ser desprezadas, colocadas a escanteio, como algo secundário na vida? Ou talvez até nem existir, porque quem é que precisa disso? Lembre-se, irmãos, não é alimentando o monstro que você vai matá-lo. Eu acho que nós precisamos de uma desintoxicação, e essa coisa online é só um exemplo. Poderíamos citar vários outros, porque nós vivemos numa época de individualismo e narcisismo delirante. E isso está acabando conosco e a gente nem percebe. Está drenando todas as nossas forças, foi-se a paz, foi tudo. E as pessoas estão ficando doentes. E aí agora já pipocam as pesquisas feitas pelo mundo mostrando que isso aí está fazendo mal para as pessoas, que as pessoas... E aí não sou eu que estou falando. Renunciar à alimentação do orgulho é algo básico. Desprezar a idolatria do ego é fundamental. Não dá para servir a dois senhores. Isso é um tipo de um arrependimento que precisa existir para você viver a fé. Porque aí sim você pode ir, depois de despertar e desprezar, aí você pode ir para aquilo que é maravilhoso, que é depender. Por incrível que pareça, a solução final para tudo isso está no amor de Deus. Não está em nós mesmos. Lembra, nós somos o vilão. Não existe história que o vilão e o mocinho são o mesmo. Lembra quando eu falei lá no início que matar o orgulho é quase como se fosse matar você mesmo? Pois é, mas é exatamente esse o convite do Evangelho. Tome a sua cruz e siga-me. Como Dietrich Bonhoeffer disse que era o convite do Evangelho, essa frase pode ser dita de outra maneira: venha e morra. Convém que ele cresça e eu diminua. Perceberam o texto lido há pouco aqui pela Rafa? Vamos lá em 1 Pedro? Perceberam a riqueza e a profundidade desse texto? A infinita sabedoria que tem contida aqui dentro desse trecho tão pequeno. Veja ali 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos, isso vale para todos, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Os soberbos, em grego é hiperifânios. Cheio de luz, fânios. Cheio de luz. Soberbo. Gosta de aparecer, gosta de ser o centro das atenções. Interessante a ironia aí do grego, né? Prestem sempre muita atenção na palavra de Deus quando um conceito, uma frase for repetido em mais de um lugar. Essa é uma ênfase importante. Vire algumas páginas aí para frente, para trás, na verdade, recue aí um pouco e vá lá para Tiago. Deixe o seu dedo aí em 1 Pedro e volte ali para Tiago. Veja lá Tiago 4,6.
Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repetiu, novamente, outro apóstolo. Uma outra carta. Ele usa exatamente a mesma frase, o mesmo conceito, serve de alerta. Meus irmãos, o que nós temos que aprender daí? Não há graça para os soberbos por um motivo muito simples. Deus é o Senhor da graça. A graça está nas mãos dele e ele resiste aos soberbos. Eles não crescem, eles não mudam, eles não são transformados, porque tudo isso precisa de graça. A soberba, o orgulho é um escudo ante Deus. E isso, meus irmãos e amigos, é um suicídio espiritual. Porque a vida está em Deus. Se ele resistir a você, não é uma boa ideia se você quiser ter vida eterna. Mas veja aí em Tiago, veja o versículo 5. Tiago 4:5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Isso aí é amor, gente. Ele quer cada um de nós. Nós é que não queremos ele. Quando somos soberbos e orgulhosos. Nós achamos que sabemos o que é o melhor para nós. Achamos que podemos ser autônomos. Viver a vida do nosso jeito. Sermos salvadores de nós mesmos. De fato, lá como nós vimos em Marcos 7, o pecado é um tipo de loucura mesmo. O caminho para nós é muito simples. Pelo menos na teoria, né? Deveria ser simples. E ele está lá em 1 Pedro, na continuação, volte lá. 1 Pedro. No versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a humildade que Deus quer de nós, mas precisa ser a humildade bíblica, e ele explica para nós como é a humildade bíblica. Veja que humildade não é o que às vezes as pessoas pensam, né? Um coitadismo, uma inutilidade, não, eu não vou assumir isso aqui, porque eu sou um pobre coitado. Né? Muitos de vocês conhecem aquela história que o Martin Lloyd Jones contou daquele diácono que foi pegar a bagagem dele, né? Foi recebê-lo na estação de trem e foi pegar a bagagem do Lloyd Jones para ajudá-lo. E aí esse diácono disse: eu sou fulano de tal. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou só o carregador de malas aqui. E aí o Dr. Lloyd Jones disse: esse era o cara mais orgulhoso daquela igreja. Disparado, na frente de todo mundo. Porque essa é uma forma de orgulho daquelas que a gente falou no início. Isso não é orgulho bíblico, humildade bíblica. Isso é orgulho disfarçado. Como disse C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar em si mesmo menos. Vou repetir. Humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar em si mesmo menos. E a humildade bíblica, esse texto aqui do versículo 6 aqui de 1 Pedro, nos deixa claro qual é a forma da humildade bíblica. A humildade bíblica se resume à dependência. Esse humilhai-vos que tem aí é um verbo que significa abaixar-se.
é abaixar-se sob a poderosa mão de Deus. Ele é Deus, você não. É ser como uma criancinha. Lembra que o reino de Deus, nós temos que ser como uma criança para estar no reino de Deus. É largar-se completamente nas mãos do Senhor e confiar nele em todo tempo e em qualquer situação. É ver que ele nos deu oportunidades, nos deu habilidades e desenvolvê-las adequadamente, agradecendo a ele pela ajuda dele em todo tempo, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E o que é que nós recebemos que não tenha vindo dele? Já perceberam que assim é o salmista? Já perceberam que assim é o Senhor Jesus? Já perceberam que assim foram os grandes homens e mulheres de Deus que realmente manifestaram santidade? Visível. A humildade não é uma coisa que você possa buscar diretamente. Né? Se você ficar se medindo, ô Senhor, hoje eu acho que eu fui bem mais humilde do que ontem. Eu acho que eu estou melhorando, estou cada vez mais humilde. Então, não faz sentido isso. Porque não é isso. Por isso que ele fala em humilhar-se, por isso que ele fala em se jogar nas mãos de Deus. E aí, gente, nós temos que pensar no aspecto prático. Cada manhã que a gente acorda e a gente sai sem orar, nós saímos autônomos, soberbos, cheios de vanglória, porque nós vamos vencer esse dia. Nós somos o capitão da nossa alma, como o Saulo já pregou aqui. E saímos soberbos, autônomos, senhores de si. Esquecemos do nosso Deus. Vá ver se o Senhor Jesus alguma vez fez isso. Vá ver se ele vai enfrentar os dias difíceis que ele teve como servo sofredor, sem gastar tempo com o Pai. É a dependência de Deus que é a verdadeira humildade bíblica. Humildade diante de Deus é o antídoto ao orgulho, porque é exatamente o oposto. Lembram que no início eu disse que o orgulho é colocar-se acima de Deus? O antídoto aqui de 1 Pedro é fazer o que a gente devia ter feito desde o início, já que o orgulho é uma loucura. Colocar-se sob a poderosa mão de Deus. E lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque aí a gente tem paz. Nós somos dele, ele cuida de nós. Na hora fácil, na hora difícil, ele está conosco. O orgulho pensa no eu o tempo todo. A humildade é o autoesquecimento. Você esquece de si porque você não é mais de você mesmo. Quando você é de você mesmo, você fica se policiando, se controlando, se observando, se exaltando, se promovendo, se justificando. Mas agora você tem um Senhor. Então a humildade é um tipo de troca de foco. Muda o foco. Nós esquecemos de nós mesmos e focamos e olhamos para o nosso Senhor. E nisso nós começamos a servir, a sermos úteis, a fazermos diferença. No fim das contas, gente, o orgulho é um pecado de alto grau espiritual, pelo seguinte motivo: é um pecado que tem a ver com adoração. Tem a ver com a pergunta mais importante que existe: quem é o seu Deus? E nós somos adoradores, então você não pode deixar de adorar a si mesmo sem que você passe a adorar um outro. E aí por isso você tem que desprezar a si mesmo, nesse sentido, e depender dele, que te comprou. Bem, é bom lembrar isso. Te comprou com o seu sangue. É por isso que a primeira frase do discurso inaugural do reino é:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque eles se colocam sob a poderosa mão de Deus e lançam sobre ele toda a sua ansiedade. E aí eles têm a verdadeira paz que Jesus dá. Irmãos, concluindo, nós precisamos lembrar que só há solução para nós nos aproximarmos de Deus, sendo maus como nós somos, soberbos como nós somos. E para que Deus tenha longanimidade e paciência conosco, isso só é possível porque em Jesus Cristo foi colocada toda a soberba e todo o orgulho que há aqui nesse salão e ao redor de todo o mundo e em todas as épocas, de todo o seu povo. A soma, imagina só, você conhece o seu coração, quanto orgulhoso você é. Imagina a soma de todos nós que somos orgulhosos assim, toda ela somada, todo esse orgulho, toda essa soberba somada, tudo isso foi colocado nele. E aí ele se tornou o maior soberbo que já existiu. O homem mais soberbo que já existiu. E ali naquele momento o Pai lhe resistiu, como disse que faria. E aí ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Não mais Pai, Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Não façamos pouco caso dessa obra. Ele recebeu tudo isso para que nós pudéssemos ter imputada a justiça dele para nós. Quero encerrar com 2 alertas e um modelo. Primeiro, 2 alertas. Uma palavra de sabedoria, lá de Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Primeiro alerta. Segundo alerta, do nosso Senhor Jesus, Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vai chegar a hora em que nós vamos ser libertos de tudo isso. Mas o trabalho começa aqui. Esses são os 2 alertas. E aí vamos ao modelo, peço que você abra lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12. Verso 9. Modelo do nosso apóstolo Paulo, que disse para nós sermos imitadores dele como ele é de Cristo. Vejam o que ele diz ali. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você está preparado para abandonar a soberba e viver pela graça? Vamos orar? Senhor, como somos culpados diante de Ti, pelo nosso orgulho que está sempre presente, dia a dia, sempre por trás de nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões, sempre interferindo, sempre prejudicando, sempre nos fazendo fazer más escolhas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, guarda-nos do mal, perdoa, Senhor, nosso pecado e purifica. Que a gente possa, Senhor, aprender o que é a verdadeira vida cristã, a vida de dependência, a vida de caminhar contigo em todo o tempo, esquecendo de nós mesmos, Senhor, e focando em Ti, naquilo que Tu queres de nós, naquilo que Tu queres que nós façamos, que nós vivamos.
obedecendo teus mandamentos, procurando viver em santidade. Ó Senhor, ajuda-nos, que o teu Espírito, que tantas vezes entristecemos, volte e nos dê a alegria da salvação novamente e nos encha de poder de Cristo para vivermos cheios de graça, dizendo um não, um basta, para a soberba, para o orgulho, para a vanglória. Obrigado porque somos relembrados aqui de tantas coisas óbvias, mas que precisam ser sempre repetidas porque somos tolos e loucos. Pedimos que Tu nos ajudes na nossa loucura, Senhor, e nos dês sabedoria que vem do alto, para que nós possamos nos tornar sábios conforme a Tua vontade, para que possamos viver segundo o modelo que colocaste para nós, segundo todos os valores que colocaste na Tua palavra e todos os mandamentos que Tu nos deste para que nós vivêssemos vidas abundantes, produtivas, de servos, trazendo alegria e paz, Senhor, por onde quer que andemos. Que assim seja a nossa vida, Senhor. Perdoa-nos mais uma vez, nós te pedimos, e ajuda-nos a caminhar contigo. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.